Existe um momento muito curioso que acontece nos relacionamentos. E talvez você já tenha vivido isso. Enquanto você está tentando manter a conversa viva, tentando demonstrar interesse, tentando mostrar que se importa, ele parece distante. Ele demora para responder. Ele diz que está ocupado. Ele demonstra interesse, mas não se move. Mas então acontece algo estranho. No dia em que você decide parar de correr atrás, no dia em que você simplesmente volta para a sua vida, no dia em que você para de insistir, de puxar assunto, de tentar manter tudo funcionando, ele aparece. Ele manda mensagem. Ele pergunta de você. Ele reage às suas redes sociais. E isso faz muitas mulheres se perguntarem: por que isso acontece? Será que homens gostam de jogos? Será que eles só valorizam quando sentem que estão perdendo? Ou será que existe algo muito mais profundo acontecendo na mente masculina? Hoje nós vamos falar sobre isso. Porque quando uma mulher entende esse princípio, ela descobre um segredo poderoso. Não é sobre manipular um homem. É sobre voltar para o seu próprio centro. E quando uma mulher volta para si mesma, algo no mundo ao redor começa a se reorganizar. Quando uma mulher gosta de alguém, é natural que ela queira demonstrar. Ela manda mensagem. Ela pergunta como foi o dia. Ela tenta criar proximidade. E no início, isso parece funcionar. Mas aos poucos, algo começa a acontecer. Ela percebe que é sempre ela que inicia a conversa. Ela percebe que é sempre ela que demonstra mais interesse. E sem perceber, ela entra em um padrão silencioso, o padrão da perseguição emocional. Ela começa a investir cada vez mais energia na relação. E quanto mais ela investe, mais o homem se torna passivo. Isso não acontece porque os homens são frios. Acontece por um princípio psicológico muito antigo. O ser humano valoriza aquilo que precisa conquistar. O psicólogo Robert Cialdini descreve isso como o princípio da escassez. Aquilo que não está completamente disponível tende a parecer mais valioso. Quando algo é abundante demais, o cérebro deixa de perceber valor. E isso também acontece nas relações. Quando uma mulher corre atrás o tempo todo, ela tira do homem algo essencial, o espaço para sentir a falta dela. Existe algo muito poderoso na ausência. A ausência cria espaço, e o espaço permite que o desejo exista. Quando você está sempre presente, o cérebro dele se acostuma. Você se torna parte da paisagem. Mas quando você diminui essa presença, algo muda. Ele começa a perceber o silêncio. Ele começa a notar que você não está puxando conversa. Ele começa a se perguntar o que está acontecendo. E a mente humana tem uma característica curiosa. Ela tenta preencher o vazio. Quando você deixa um espaço emocional, a imaginação começa a trabalhar. Ele pode começar a pensar: será que ela perdeu o interesse? Será que ela está ocupada? Será que tem outra pessoa na vida dela? E é nesse momento que algo começa a acontecer dentro dele. Ele começa a sentir a sua ausência. E sentir a ausência de alguém é uma das formas mais poderosas de despertar o desejo. Agora existe algo muito importante que precisa ser entendido. Parar de correr atrás não é um jogo. Não é fingir desinteresse. Não é manipular. É algo muito mais profundo. Parar de correr atrás significa voltar para a própria vida. Significa lembrar que sua felicidade não depende de alguém. Significa investir energia em si mesma, na sua vida, nos seus projetos, na sua alegria. E quando uma mulher faz isso, algo muda na energia dela. Ela deixa de transmitir carência. Ela passa a transmitir presença. E presença é extremamente magnética, porque homens são profundamente sensíveis ao valor percebido. Quando uma mulher se valoriza, o mundo também começa a valorizá-la. Existe uma forma muito bonita de internalizar essa mudança. Uma oração, uma declaração interior. Um momento em que você decide voltar para si mesma. Se quiser, respire fundo agora. E permita que essas palavras ecoem dentro de você. Hoje eu escolho voltar para mim. Eu libero a necessidade de correr atrás de quem não caminha na minha direção. Eu libero a ansiedade de ser escolhida. Eu não imploro presença. Eu não mendigo atenção. Eu me lembro de quem eu sou. Eu sou uma mulher que tem valor, uma mulher que tem luz, uma mulher que tem um coração profundo. Quem tiver olhos para me ver, me verá. Quem tiver coragem para me amar, se aproximará. Eu não persigo, eu permito. Eu não imploro, eu atraio, e aquilo que é verdadeiro sempre encontra o caminho até mim. Quando uma mulher realmente faz essa mudança, duas coisas podem acontecer. A primeira, o homem percebe a ausência, ele sente a diferença. Ele se aproxima, mas existe uma segunda possibilidade. Ele não volta. E isso também é uma resposta. Porque quando você para de correr atrás, você permite que a verdade apareça. E a verdade sempre é libertadora. Se alguém só permanece na sua vida enquanto você corre atrás,
Essa pessoa nunca estava realmente caminhando ao seu lado. Relacionamentos saudáveis não são perseguições. São encontros, duas pessoas caminhando uma em direção à outra. Quando uma mulher para de correr atrás, algo muito interessante acontece na mente masculina. O silêncio começa a falar. Enquanto você estava presente o tempo todo, puxando conversa, sustentando a conexão, ele não precisava fazer esforço emocional. A relação existia porque você mantinha a energia em movimento. Quando essa energia diminui, o cérebro dele percebe a mudança imediatamente. O ser humano é extremamente sensível à mudança de padrão. Quando algo que era constante deixa de acontecer, o cérebro entra em estado de atenção. Ele começa a buscar explicações. Ele tenta entender o que mudou. Isso ativa a curiosidade. E curiosidade é uma das forças psicológicas mais poderosas na dinâmica do desejo. Enquanto você corria atrás, tudo estava previsível. Ele sabia que você estaria ali. Sabia que a conversa iria continuar. Sabia que a presença emocional estava garantida. Quando você deixa de ocupar esse espaço o tempo todo, surge algo que antes não existia. Surge o vazio. O vazio psicológico é extremamente poderoso. Ele cria movimento interno. Ele faz a mente procurar respostas. Ele faz a pessoa perceber o valor do que antes parecia garantido. Por isso, muitas mulheres têm a sensação de que o homem muda quando elas param de correr atrás. Na verdade, o que muda não é o sentimento dele. O que muda é a percepção. Quando algo deixa de ser garantido, passa a ser percebido como valioso. Existe também outro fator importante que quase ninguém fala. Quando uma mulher corre atrás o tempo todo, ela acaba assumindo inconscientemente o papel de conduzir a relação. Ela se torna a força que sustenta o vínculo. O problema é que isso tira do homem a oportunidade de exercer algo que é muito natural para a energia masculina, a iniciativa. Homens se conectam emocionalmente quando sentem que estão escolhendo, conquistando, se aproximando por vontade própria. Quando todo o movimento parte da mulher, esse impulso masculino fica enfraquecido. Não significa que os homens não gostem de mulheres demonstrativas. Significa que o equilíbrio da dinâmica precisa existir. Quando só uma pessoa movimenta a relação, o outro se acomoda. Por isso, parar de correr atrás não é uma estratégia de manipulação. É um reequilíbrio da dinâmica emocional. Você deixa espaço para que o outro também se mova. Outro ponto importante é que quando uma mulher para de correr atrás, ela começa a recuperar algo que talvez tenha perdido sem perceber. O próprio centro. Quando estamos muito focados em alguém, nossa energia mental fica constantemente voltada para essa pessoa. Pensamos nas mensagens. Pensamos no que ele sente. Pensamos no que ele quis dizer. Pensamos se ele vai chamar. Pensamos se ele ainda está interessado. Essa atenção constante cria um estado de ansiedade emocional. E a ansiedade muda completamente a forma como nos comportamos. Quando uma mulher está ansiosa, ela tende a buscar mais sinais de confirmação. Ela tenta garantir que o vínculo continue existindo. Ela tenta evitar a sensação de perda. Mas quando ela para de correr atrás e volta a direcionar a energia para si mesma, algo muito poderoso acontece. A ansiedade diminui. A presença aumenta. Ela volta a ocupar o próprio espaço interno. Essa mudança é percebida pelas outras pessoas. A postura muda. A forma de falar muda. A forma de reagir muda. Uma mulher centrada transmite algo muito diferente de uma mulher que está buscando validação. E homens percebem isso de forma muito clara, mesmo que não saibam explicar racionalmente. Existe também uma dimensão energética nesse processo. Quando você corre atrás de alguém, você transmite a mensagem de que precisa daquela pessoa para se sentir completa. Quando você volta para si mesma, você transmite outra mensagem. A mensagem de que sua vida continua acontecendo, com ou sem a presença daquela pessoa. Essa diferença muda completamente o campo emocional da relação. Homens tendem a se sentir mais atraídos por mulheres que demonstram autonomia emocional. Não porque sejam frios, mas porque a autonomia transmite força, maturidade e estabilidade. Quando um homem percebe que uma mulher tem uma vida própria, interesses próprios e um mundo interno rico, ele tende a respeitar e valorizar mais essa presença. Agora existe algo muito importante que precisa ser dito com honestidade. Parar de correr atrás não garante que um homem vai voltar ou se apaixonar. O que essa mudança faz é revelar a verdade da dinâmica. Se o interesse dele existe, o espaço permite que esse interesse apareça. Se o interesse não existe, o silêncio também mostra isso. E por mais difícil que seja aceitar, a verdade sempre é libertadora. Quando você para de correr atrás, você deixa de sustentar sozinha algo que deveria ser construído por duas pessoas. Relacionamentos saudáveis não são perseguições. São encontros. São duas pessoas caminhando uma em direção à outra.
E quando uma mulher entende isso profundamente, algo dentro dela se transforma. Ela deixa de agir por medo de perder alguém. Ela começa a agir a partir do próprio valor. Ela entende que não precisa convencer ninguém a ficar. Ela entende que quem realmente quer estar na vida dela encontrará um caminho para se aproximar. E essa compreensão muda completamente a forma como ela se posiciona no amor. Existe um momento muito específico em que o homem começa a sentir a sua ausência. Não acontece imediatamente. Nos primeiros dias ele pode simplesmente seguir a rotina normalmente. A mente humana demora um pouco para perceber mudanças emocionais. Mas depois de algum tempo, o cérebro começa a registrar que algo mudou. Ele percebe que você não está mais iniciando conversas. Ele percebe que você não está mais buscando contato o tempo todo. Ele percebe que a energia da relação diminuiu. E nesse momento começam a surgir pequenos sinais. Ele pode visualizar seus stories com mais frequência. Pode reagir a alguma publicação. Pode mandar uma mensagem aparentemente simples, como se fosse algo casual. Muitas vezes a mensagem vem com uma desculpa qualquer. Ele pergunta algo que poderia descobrir sozinho ou comenta algo sem muita importância. Esses pequenos movimentos muitas vezes são tentativas inconscientes de retomar o contato e entender o que mudou. Existe algo muito interessante na psicologia masculina. Quando o homem sente que uma mulher está completamente disponível, ele tende a relaxar. Mas quando ele percebe que essa presença deixou de ser garantida, algo desperta dentro dele. Surge um impulso de reconexão. Isso acontece porque os seres humanos são profundamente influenciados pela percepção de perda. Estudos em psicologia comportamental mostram que a possibilidade de perder algo valioso pode gerar mais motivação do que a possibilidade de ganhar algo novo. Quando ele percebe que talvez esteja perdendo sua presença, o cérebro dele começa a reavaliar o valor da relação. Mas aqui existe um ponto muito importante que poucas pessoas falam. Quando uma mulher para de correr atrás, surge também um teste interno, o teste da própria ansiedade. Muitas vezes, nos primeiros dias de silêncio, aparecem pensamentos como: talvez eu devesse mandar uma mensagem. Talvez ele esteja achando que eu perdi o interesse. Talvez ele esteja esperando algum sinal meu. Esses pensamentos são naturais. Eles fazem parte do processo de mudança de padrão. Quando estamos acostumados a agir de uma determinada forma, o cérebro tenta nos puxar de volta para o comportamento antigo. Por isso, muitas mulheres conseguem parar de correr atrás por alguns dias, mas depois acabam voltando ao padrão anterior. Elas mandam uma mensagem para quebrar o silêncio. Elas fazem uma brincadeira para reativar a conversa. Elas tentam criar novamente a proximidade. E, sem perceber, elas voltam exatamente para o lugar onde estavam antes. É por isso que parar de correr atrás não é apenas uma atitude externa. É uma mudança interna. É uma mudança de postura emocional. Significa aprender a tolerar o silêncio sem entrar em desespero. Significa entender que o valor de uma mulher não diminui porque alguém demorou para se aproximar. Quando essa compreensão se torna real, a forma de agir muda naturalmente. Existe também outra transformação que acontece quando uma mulher volta para si mesma. Ela começa a perceber algo que talvez não tenha visto antes. Quando estamos muito envolvidos emocionalmente, nossa atenção fica direcionada apenas para aquela pessoa. Queremos que aquela relação funcione. Queremos que aquilo dê certo. Mas quando você diminui a intensidade da busca, sua percepção se amplia. Você começa a observar o comportamento dele com mais clareza. Começa a perceber se ele realmente investe na relação. Começa a perceber se existe reciprocidade. Muitas mulheres descobrem nesse momento algo importante. Descobrem que estavam tentando sustentar sozinhas uma conexão que não estava sendo construída pelos dois. E isso não significa fracasso. Significa clareza. Clareza emocional é uma das formas mais profundas de libertação. Quando você enxerga a realidade da dinâmica, você ganha liberdade para escolher o que realmente quer viver. Existe também um efeito muito poderoso quando uma mulher recupera o próprio centro. Ela volta a investir energia na própria vida, nos projetos pessoais, nas amizades, no corpo, na própria alegria. Essa mudança cria algo que é extremamente atraente: vida própria. Homens percebem quando uma mulher tem um mundo interno rico, quando ela tem interesses, sonhos e uma identidade forte. Uma mulher que vive a própria vida transmite algo muito diferente de uma mulher que está esperando constantemente pela atenção de alguém. Isso cria respeito, e respeito é uma base fundamental para qualquer relação saudável. Agora imagine o seguinte cenário: uma mulher que antes estava sempre disponível, sempre puxando conversa, sempre tentando manter a conexão. De repente ela muda.
ela continua gentil, continua educada, continua aberta ao diálogo, mas ela não corre atrás, ela não insiste, ela vive a própria vida. Essa mudança gera uma sensação muito clara para quem está observando, a sensação de que aquela mulher não depende da validação de ninguém para existir plenamente. E essa postura muda completamente a dinâmica da atração. Porque a atração não nasce apenas da aparência ou da simpatia. A atração nasce do valor percebido. E quando uma mulher se posiciona a partir do próprio valor, o mundo começa a responder de forma diferente. Agora vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Existe uma diferença enorme entre parar de correr atrás por estratégia e parar de correr atrás por consciência. Quando alguém faz isso apenas como estratégia, a mente continua ansiosa. A pessoa está em silêncio, mas por dentro está esperando desesperadamente uma reação. Quando a mudança acontece por consciência, a energia é completamente diferente. A mulher entende que sua felicidade não depende da resposta de alguém. Ela entende que o amor verdadeiro não precisa ser forçado. Ela entende que relações saudáveis nascem da escolha mútua. E quando essa compreensão se torna real, algo dentro dela relaxa. Ela não precisa mais controlar o resultado. Ela simplesmente vive. E, curiosamente, é nesse estado de tranquilidade que muitas conexões começam a se transformar. Porque quando uma mulher está centrada em si mesma, ela se torna naturalmente magnética. Existe um ponto ainda mais profundo, que quase ninguém explica, quando fala sobre parar de correr atrás. Não é apenas uma mudança de comportamento. É uma mudança de energia. Quando uma mulher corre atrás o tempo todo, ela se coloca inconscientemente em uma posição de busca. Ela transmite a sensação de que está tentando ser escolhida. Mas existe um arquétipo feminino muito antigo que ensina exatamente o contrário. O arquétipo de Afrodite. Afrodite, deusa do amor e do magnetismo feminino, ensina-me a lembrar quem eu sou. Liberta-me da necessidade de perseguir quem não caminha em minha direção. Liberta-me da ansiedade de ser escolhida. Que eu me recorde da minha beleza, da minha dignidade e do meu valor. Que eu não implore presença onde deveria existir reciprocidade. Que eu não diminua minha luz para caber na indecisão de ninguém. Afrodite, desperta em mim o magnetismo da mulher que se honra. Que minha presença seja inteira. Que meu coração seja livre. Que eu caminhe na vida com graça, prazer e alto valor. E que aqueles que têm olhos para reconhecer minha essência se aproximem naturalmente. Eu não corro atrás. Eu retorno ao meu centro. E quando eu retorno a mim mesma, o amor que é verdadeiro encontra o caminho até mim.